Você quer se desenvolver espiritualmente, de verdade? Então vá fundo em si mesmo. O desenvolvimento espiritual é algo que o ser humano somente encontra dentro dele, através do trabalho interior. Não é fora de si. Fora de si, o ser humano encontra a complementação ou as complementações para aquilo que ele trabalha dentro dele. Fora de si, o ser humano pratica, coloca em prática aquilo que ele cultiva e alimenta dentro de si. Quando o ser humano consegue refinar a sua sintonia, quando o ser humano consegue realmente elevar a sua sintonia, ele recebe energias, ele recebe respostas, ele se torna consciente e lúcido. E daí ele precisa praticar na vida material densa os princípios que ele colhe dentro de si. E para colher isso dentro de si é preciso ir fundo em si. Para se desenvolver espiritualmente, de verdade, o ser humano precisa fazer aquilo que Cristo recomendou: procurar, primeiramente, acima de tudo, o reino dos céus. Se o ser humano não fizer isso, ele não vai se desenvolver. Ele vai ficar à margem da espiritualidade. Vai sim cultivar uma espiritualidade mental, baseada em conceitos, em dogmas, em crenças prontas e acabadas, em teorias. A maior parte dos espiritualistas fica nisso, numa masturbação mental, como os religiosos também, em sua maior parte, ficam numa masturbação mental, numa masturbação bíblica, decorando capítulos, versículos, passagens da Bíblia. Mas nada adianta ler e estudar um monte e decorar um monte de frases bonitas se o ser humano não pratica isso. E se, em primeiro lugar, ele não promove uma sintonia dentro de si, se ele não trabalha primeiramente dentro de si. Tudo começa com o trabalho interior. O trabalho exterior é apenas uma consequência. E é o trabalho interior que fornece as referências, as diretrizes, que aponta os caminhos e as direções. Então, espiritualizar-se significa aprofundar-se em si mesmo, ir fundo em si mesmo. Quem não quiser ir fundo em si mesmo, quem não quiser despertar o seu espírito e viver espiritualmente e combater e lutar em espírito nesse mundo, ele fica na metade do caminho ou antes da metade do caminho. Toda essa religiosidade, essa espiritualidade mental é hoje uma pedra no meio do caminho da humanidade. As pessoas se enganam a si mesmas, acreditando que entrando numa religião, num grupo, numa seita, numa filosofia de vida, num esoterismo, num misticismo, num ocultismo, ou seja lá o que for, elas acreditam que através disso vão se desenvolver espiritualmente. Mas é uma ilusão, porque o caminho espiritual é solitário. É consigo mesmo. É consigo mesmo. Ou o ser humano se conscientiza que ele precisa se voltar para o seu íntimo, permitindo o seu íntimo vibrar, para que ele possa entrar em sintonia com mundos mais elevados e receber destes, através da inspiração, todas as respostas, apontamentos e direcionamentos de que precisa? Ou o ser humano faz isso, ou do contrário, ele fica preso a seitas, religiões, grupos, ideologias, partidos, ou a depravação moral que hoje destrói a humanidade, a apodrecendo quase por completo. Então, o desenvolvimento espiritual
requer uma seriedade muito grande. É preciso buscá-lo acima de tudo, é preciso buscar o reino dos céus primeiro, como disse Cristo, que depois o resto será acrescentado ao ser humano. E essa caminhada, em muitos momentos, ela é um tanto conflituosa, ela exige sim alguns sacrifícios, algumas renúncias, mas não esses sacrifícios mentais. O desenvolvimento espiritual não requer uma abstinência, não requer fórmulas racionais voltadas para o corpo. Coma isso, não coma aquilo, faça sexo, não faça sexo, seja assim, seja assado, ou seja de outra forma, ou seja lá o que for. Então, as pessoas hoje procuram uma fórmula pronta, porque são preguiçosas espiritualmente. São preguiçosas. Quem se desenvolve por si, ele compreende que não existem fórmulas prontas, porque todo ser humano é diferente, porque todo ser humano tem um caminho próprio. Toda pessoa encarna aqui na matéria grosseira, densa, com um destino diferente. E não dá para colocar pessoas com destinos diferentes dentro de um mesmo saco, como religiões fazem, como o esoterismo, essas espiritualidades bagaceiras e comerciais dos dias atuais fazem. O caminho de cada um é único e exclusivo. E o único modo do ser humano trilhar o seu caminho é indo fundo em si mesmo. É preciso ir fundo em si mesmo. Quem não vai fica à margem ou fica na superfície. Fica apenas aqui na mente, lançando mão de fórmulas prontas, de receitas, de dogmas, de teorias, de deveres que são inventados por alguém. Muitas pessoas promovem um verdadeiro estupro existencial, se submetendo a regras comportamentais que no fundo não acreditam, porque no fundo do coração todo ser humano sabe que ele próprio precisa encontrar o seu caminho e que não é se submetendo cegamente a regras que se encontra um caminho. Essa submissão afasta o ser humano do seu caminho, o torna inerte, o deixa enrijecido, o deixa insensível. Então, tudo o que torna o ser humano insensível espiritualmente, tudo o que tolda a sua intuição, o desvia do caminho e impede-o de ir fundo em si mesmo. O que permite ao ser humano ir fundo em si mesmo? Ele se libertar das ilusões, dos dogmas, das receitas prontas, dos vícios, das paixões, da depravação, da libertinagem. Somente pode ir fundo em si mesmo aquele que se liberta dos desejos mentais, porque daí o espírito vibra e o ser humano consegue agir lá nas profundezas do seu ser. O ser humano consegue estar na vida em suas profundezas. O ser humano consegue agir a partir das suas profundezas, consegue intuir a partir das suas profundezas. E aquilo que o ser humano intui a partir das suas profundezas se transforma em pensamentos lúcidos, porque daí a mente trabalha de forma correta, como um instrumento útil, como tem de ser nessa vida, para que o caminho possa ser encontrado e trilhado com sucesso na perspectiva espiritual. Então, se o ser humano for preguiçoso, se ele for acomodado, se ele quiser ficar apenas aqui na mente, apanhando receitas prontas, ele não vai ir fundo em si mesmo, porque somente pode ir fundo em si mesmo aquele que se liberta das comodidades, aquele que desiste das receitas prontas. Esse pode ir fundo em si mesmo, pode despertar de verdade e enxergar o caminho com lucidez e caminhar com firmeza, força de vontade e determinação. Então, o primeiro passo é compreender
que não existe mágica na espiritualidade. Não existe. Ou o ser humano acorda e vai fundo em si mesmo, transformando a sua intuição no farol da sua existência, ou do contrário, nada feito. Do contrário, nada feito. Daí o ser humano ficará apenas apanhando conceitos, dogmas, receitas prontas, depositando isso em sua mente, acreditando que esteja fazendo o suficiente. Mas não estará fazendo o suficiente. Não estará fazendo o suficiente. Estará apenas se enganando e se iludindo. Então, a única receita, receita bem entre aspas, é ir fundo em si mesmo. Vá fundo em si mesmo. Vá fundo em si mesmo, porque daí você vai encontrar o seu caminho. Do contrário, nada feito. Certo, gente? Obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!